Irmãos, eu quero ler com você, e eu serei breve nesta manhã, para que nós possamos aproveitar a feira missionária. Eu quero ler com você 3 textos, 3 pequenos fragmentos de texto. E de cada um deles nós vamos tirar uma breve reflexão. O primeiro está no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, a partir dos versos 16, do verso 16 até o verso 20. O segundo está no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, a partir do verso 14. E o terceiro texto está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, a partir do verso 6. Vamos começar por Mateus 28, 16. Diz assim: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão, ide, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Aleluia. O evangelista Marcos nos conta essa mesma história numa outra perspectiva, dizendo o seguinte, Marcos 16, 14. Finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aqueles que creem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes e beberão, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E agora, derradeiramente, Atos, capítulo 1, a partir do verso 6. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? E Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Amém? Feche seus olhos. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações pelo poder do teu Espírito Santo e ministre as nossas vidas. E nos ensine segundo a tua palavra. Amém. Bom, irmãos, eu disse que nós tiraríamos uma lição, uma reflexão de cada um desses textos. O primeiro texto
é o Evangelho de Mateus, que é o texto conhecido como sendo a grande comissão. É o momento central onde Jesus envia os seus discípulos. E o texto diz que Jesus dá a seguinte ordem para eles: ide por todo mundo, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Mas antes disso, existe um detalhe curioso na narrativa de Mateus. Porque o texto começa dizendo que eles foram para Galiléia, para o monte onde Jesus havia mandado que eles fossem. E essa é uma narrativa de Mateus que se distingue dos outros evangelistas. Se nós lermos tanto Marcos, quanto Lucas, quanto João, e se nós lermos o começo do livro de Atos dos Apóstolos, nós ficamos com a sensação de que após a ressurreição, todos os eventos se deram em Jerusalém, não é verdade? Jesus parece encontrá-los em Jerusalém ainda na tarde daquele domingo, e depois no domingo seguinte, e por aí vai. Mas nós vamos descobrir, se lermos com cuidado o evangelista João, e se lermos com cuidado o evangelista Mateus, que a missão dos discípulos, ela não começa efetivamente em Jerusalém. Ela começa na Galiléia. Apesar de Jesus ter deixado uma ordem dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, apesar disso, a missão não começa em Jerusalém, ela começa na Galiléia. Porque Jesus marchou com seus discípulos até Jerusalém, e ali ele morreu na cruz, e ali ele ressuscitou. E o texto que nós lemos de Atos dos Apóstolos, ele dá uma ordem dizendo: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, Atos dos Apóstolos nos dá a ideia de que o ponto de partida da missão é Jerusalém. Mas não é. É a Galiléia. Tudo começou na Galiléia. E é na Galiléia onde tudo recomeça. Jesus começou o seu ministério na Galiléia, e é a partir da Galiléia que os discípulos vão começar o seu ministério. É na Galiléia que ele vai encontrar Pedro à beira do mar. É na Galiléia que ele vai encontrar os discípulos naquele monte. E é na Galiléia que ele vai dizê-los: ide por todo o mundo, fazendo discípulos de todas as nações. Irmãos, a primeira coisa que eu quero dividir com você nesta manhã é que o ponto de partida da nossa missão não é o lugar onde nós estamos, é o lugar de onde nós saímos. O maior desafio de nós fazermos missão é nós termos empatia com as pessoas. A Bíblia, quando nos conta que Jesus ia chegando nas cidades e nos lugares por onde ele passava, a Bíblia nos ensina que Jesus tinha compaixão das pessoas. Ele pregava o Evangelho porque ele tinha compaixão das pessoas. Porque cortava o seu coração vê-las na condição em que estavam vivendo. O cristão, ele não é aquele que tem que pregar o Evangelho porque esse é um programa da sua igreja. Muita gente me pergunta: pastor, qual é o programa de evangelismo da igreja? Eu digo: o programa de evangelismo da igreja é que cada cristão assuma o seu papel e evangelize. Outro dia alguém disse: pastor, a igreja não evangeliza? Porque parece que nós compreendemos que evangelização é uma reunião que a gente marca para sairmos em grupo entregando panfletos pelas ruas. Mas a grande questão é qual é o seu compromisso pessoal com a missão da evangelização. Quando
quando Jesus manda os discípulos voltarem para Galileia, é como se Jesus estivesse levando-os a lembrar de onde e como tudo começou. Como foi que Jesus achou você? Como foi que o Evangelho chegou à sua vida? Como foi que a palavra de Deus tocou o seu coração? Em algum momento, em algum lugar da sua história, Deus usou alguém. Em algum momento, seus pais, ou um vizinho, ou um amigo, ou um colega de trabalho, ou um desconhecido foi instrumento de Deus para falar do Evangelho para você. O Espírito Santo fez uma obra na sua vida e Ele te achou. E Ele nos achou quebrados, e Ele nos achou caídos, e Ele nos achou pecadores. E muitos de nós fomos achados com as nossas famílias em crise. Muitos de nós fomos achados em pecado, muitos de nós fomos achados em dores, muitos de nós fomos achados em sofrimento. E naquele momento o Evangelho foi o alento, foi água no meio do deserto para as nossas vidas. O ponto de partida da nossa missão não é o lugar onde nós estamos, porque hoje talvez você esteja firme na fé, hoje talvez você com a vida transformada, hoje você vivendo em santidade, e eu vejo muito disso, os crentes que olham os pecadores como se estivessem num lugar melhor do que eles. Mas a primeira coisa sobre a missão que nós precisamos aprender é que Jesus diz: voltem para Galileia. Voltem para Galileia. E Jesus vai encontrar Pedro de novo na praia, como o havia encontrado pela primeira vez. E é curioso que na Galileia Jesus repete, depois da ressurreição, um milagre que ele havia feito lá quando ele encontrou Pedro pela primeira vez. Ele fez uma pesca sobrenatural acontecer. Lá na Galileia, Pedro vai lembrar como ele foi achado. Como ele estava perdido, e seu irmão André, irmão de Pedro, que foi até ele e diz assim: achei o Messias. Lá na Galileia, Natanael vai lembrar que foi Filipe que chegou a ele e disse assim: Natanael, achamos Jesus, achamos aquele a quem procurávamos. Lá na Galileia, eles vão lembrar o que era ser gente excluída, porque a Galileia era um lugar de gente excluída, de gente marginalizada, de gente rotulada com preconceitos, de gente explorada. Lá na Galileia era um lugar de pobreza. A região da escuridão, onde imperavam as trevas, viu uma grande luz, aleluia. Sabe, a missão não começa em Jerusalém, do lugar onde os discípulos estavam, mas começa na Galileia, do lugar de onde eles saíram, do lugar onde eles foram achados. Toda vez que você olhar um pecador, toda vez que você olhar alguém sem Jesus, toda vez que você vir alguém que não conhece o Evangelho, toda vez que você encontrar alguém que está longe, distante do amor de Deus, lembre o que era a sua vida sem Cristo. Lembre quem era você sem Deus. Lembre o que seria de você sem Cristo. Lembre o que seria da sua família sem Deus. Para que você não olhe esta pessoa com superioridade. Para que você não olhe esta pessoa com desdém. Para que você não olhe esta pessoa com desprezo. Com recriminação.
com discriminação, com condenação. Lembre quem nós éramos sem Deus. Hoje eu estou aqui. Sabe, eu vim para a igreja muito cedo. Aos 9 anos de idade, influenciado por um tio e por um primo, eu desejei começar a conhecer quem era Jesus. E eu pedi à minha mãe para que eu pudesse ir à igreja. E ela me deixou ir. E era um outro tempo, né? Onde uma criança de 9, 10 anos conseguia pegar um ônibus sozinho e descer do Pau da Fome até o Largo da Taquara para assistir um culto de domingo ou de terça-feira. E eu passei a ir à igreja todos os dias. Lá tinha culto todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu ia todos os dias. Eu vou acompanhando a minha vida. E às vezes eu vejo a vida de jovens que estudaram comigo quando eu era menino. E às vezes eu olho a vida de alguns primos meus, de alguns parentes, de alguns amigos. Isso me leva a pensar que talvez eu estivesse no mesmo lugar se não fosse Cristo ter chegado na minha vida. Se não fosse a vida de um cristão ter me influenciado tanto. Se não fosse eu ter olhado para um primo crente e ter visto a vida dele e ter dito um dia que eu queria ser como ele. E sabe o que me impede de olhar as pessoas com preconceito, seja elas quem forem? Porque eu lembro de onde eu vim e onde eu estaria se Jesus não tivesse me achado na Galileia. Quem seria Pedro? Quem seria João? Quem seria Tiago? Quem seria André? Quem seria Natanael? Quem seria Filipe? Quem seria Tomé? Quem seria Judas? Quem seria Simão? Quem seria Bartolomeu? Quem seriam aqueles discípulos todos se Jesus não estivesse chamado um por um? Se Jesus não tivesse entrado em suas casas, se Jesus não tivesse curado a sogra de Pedro quando estava enferma, se Jesus não tivesse mudado as suas vidas, nós devemos lembrar disso. Senhor, para quem iremos? É o que Pedro lembra e diz para ele: para quem nós iremos se só tu tens palavra de vida eterna? É por isso que nós precisamos pregar o evangelho por compaixão das pessoas. A gente não prega o evangelho porque a igreja tem um programa de evangelização, porque tem um programa de células para multiplicar, porque tem uma meta de que cada pessoa consiga trazer alguém para o batismo por ano. Nós pregamos o evangelho porque Jesus nos ensina a voltar para Galileia e lembrar de onde Ele nos tirou, para que nós tenhamos compaixão das pessoas. Eu lembro um tempo atrás que eu estava vindo de moto ali pela Avenida das Américas, e um menino, um homem praticamente, descalço, preto, sem camisa, com uma caixinha de bala nas mãos, entrou no corredor na minha frente e eu o atropelei. Consegui frear, caí, quebrei uma parte da moto, e ele se feriu um pouco aqui na região da bacia e caiu também ali. E eu lembro que eu levantei, ajudei-o a levantar, levei ele para o canto, assim, para a sombra, na estação do BRT. Chamei o socorro, chamei um 92 para vir socorrê-lo. E fiquei ali sentado ao lado dele. E comecei a conversar com ele. E consegui entrar em contato com a alma daquele moço. Suas questões, suas dores, seus medos.
por que ele estava ali, embaixo do sol quente, descalço, vendendo balas, tentando de alguma forma, algum recurso para a sua existência. Quando eu saí dali, eu fui até a delegacia, porque eu fiz questão de tentar registrar o ocorrido e me apresentar e dizer, olha, atropelei uma pessoa. Eu não queria correr o risco de que, de alguma forma, isso ficasse solto. E eu cheguei na delegacia e o policial me falou assim, você não precisa registrar a ocorrência. Ele foi socorrido? Foi. Eu falei, mas ele não quis ser levado para o hospital. E eu queria registrar, e que eu prestei socorro, e que eu dei o atendimento. Eu tenho aqui o protocolo do bombeiro. Estava com todas as anotações e o nome do rapaz. E o policial colocou no computador e disse assim, relaxa, ninguém vai vir aqui prestar queixa de você, não. Ele não vai pisar nunca na delegacia, isso é coisa ruim. E virou o computador para mim e me mostrou a ficha de ocorrência daquele menino. Alguns dias depois eu voltei no mesmo lugar e lá estavam outros meninos vendendo aquelas balas e eu fui e falei, cadê aquele rapaz? Ele estava aqui semana passada, eu atropelei fulano de tal. Aí eles não entendiam, eles pelo nome, e eu tentei descrevê-lo mais ou menos, e aí um deles lembrou do acidente e disse assim, é o bicho. Aí eu falei, por que o apelido dele é bicho? E ele deu uma risadinha e falou assim, porque ele é um bicho, é um animal. E eu fiquei com aquelas duas frases do policial me dizendo que era coisa ruim e dos amigos dele dizendo que ele era um animal. Mas ao mesmo tempo fiquei com aquela imagem daquele menino que durante um instante eu abraçado com ele, segurando os seus ombros até que ele fosse socorrido pelo bombeiro que chegou para fazer um curativo nele. Dos momentos que ele compartilhou um pouquinho do seu coração comigo. E eu percebi que atrás daquele animal, atrás daquele menino, coisa ruim, como disse aquele policial, existe um ser humano carente do amor de Deus, por quem Jesus morreu na cruz. O que me move a evangelizar, irmãos, não é querer ver esses bancos cheios de gente. É o sofrimento das pessoas. É a história de vida que faz um menino que poderia ser um menino como o meu filho, como meus filhos, mas que foi animalizado pela vida, que foi moído por essa história de violência, de abandono, de exclusão, de miséria, de terror, que faz com que seres humanos se tornem bichos. O que me move a evangelizar, o que me faz num dia que saí com Margarete para levar uma cesta básica para uma família aqui no Morro da Caixa d'Água, no tanque. O que me move a evangelizar é que quando eu parei o carro e a Margarete saiu para ir à casa daquela família, para descobrir onde era, e eu fiquei parado olhando na frente daquela boca de fumo e vi aqueles meninos com as suas armas, fuzil, pistolas e as drogas sobre uma mesa, vendendo drogas naquele lugar. O que me move é olhar aquela cena e não conseguir sentir raiva, sentir ódio, sentir desprezo por eles, mas sentir compaixão. O que me move a levantar, a sair do carro, fechar a porta, ir até aquela mesa e dizer, eu quero orar por vocês, eu posso. O que me move a fazer isso é porque eu sei onde eu poderia estar se Jesus não tivesse me achado na Galileia. E que a minha vida é fruto da graça de Deus. E poder colocar a mão nos ombros daqueles moços sem ter medo de suas armas, do seu semblante fechado,
da maldade que tentam expressar a todo instante, e poder dizer que Jesus os amava e que podia transformar as suas vidas. O que me move para não discriminá-los, para não odiá-los, para não desejar o mal deles, é porque Jesus morreu na cruz por eles, e morreu na cruz por mim. E talvez seja por isso que ele diz para que os discípulos voltem para Galileia. Porque a gente tem que lembrar de onde a gente saiu e onde e como nós fomos achados. E que a nossa vida poderia ser outra vida se tivéssemos nascido em outro lugar, crescido em outro lugar, tendo sido vítimas de uma outra situação, de uma outra história. Mas a gente vive com a falsa sensação de que nós somos bons e que existem pessoas que são más. Nós somos melhores do que elas, quando nós não somos. Em nós habita as mesmas pulsões de morte, as mesmas pulsões, os mesmos apetites. Mas a graça de Deus de alguma forma nos salvou. E é por isso que nós estamos aqui. Pregar o Evangelho deve ser motivado pela compaixão. Para que você, onde quer que veja alguém quebrado, destruído pelo pecado, você lembre que você tem o poder do Espírito Santo que pode mudar a história destas pessoas. Amém? O segundo texto de Marcos, capítulo 16, no versículo 14, e mais precisamente no versículo 15, quando diz assim: Jesus lhes disse: ide por todo mundo, vão por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Preguem o Evangelho a toda criatura. A toda criatura, sem discriminação, o Evangelho é para toda criatura. E lembre-se, o Evangelho é boa nova, o Evangelho é boa notícia. Jesus nos mandou pregar o Evangelho e não pregar a nossa religião. Evangelho é aquilo que impacta a vida e transforma a vida das pessoas. Evangelho é uma palavra de esperança, Evangelho é uma palavra que cura. Ontem, eu e Margarete estivemos ali no aniversário de Atos, filhinho de Ellison e Bárbara. E tivemos que sair mais cedo porque nós tínhamos um outro lugar para passar. Era um outro aniversário. Do Beisola, do filho do Beisola. Beisola, o nome dele é Fábio. E ele já esteve conosco aqui durante muito tempo. Beisola era um menino lá do projeto que a Margarete coordenava, a Ação Querer Bem, na igreja de Jacarepaguá. Era um garoto nos seus 13 anos de idade, amparado por aquele projeto, que só fazia besteira na vida. Seus pais um dia o colocaram para fora de casa. E ele seria acolhido exatamente na boca de fumo da Cidade de Deus. E Margarete chegou em casa aquele dia dizendo que não sabia o que fazer. E ela me olhou de um jeito que eu sabia o que ela estava pensando, e eu disse assim: ué, o que nós podemos fazer? E nós fizemos o que podíamos fazer. Levamos aquele menino para nossa casa, onde ele morou muitos meses conosco, como se fosse um dos nossos filhos. Um dia fizemos um retiro aqui da igreja, junto com a igreja presbiteriana de Curicica. E no meio do retiro, a comissão do retiro se reuniu para expulsar o Beisola do retiro. Porque ele havia pegado aerosol e isqueiro e feito lança-chamas dentro do quarto do alojamento.
Nós matriculamos ele na escola. E um dia o diretor ligou, dizendo que nós tínhamos que ir lá, porque senão ele ia chamar a polícia. Beisola tinha disparado todos os extintores de incêndio da escola. E nós teríamos que arcar com um prejuízo. Senão ele ia dar parte na delegacia. Ontem, a gente passou lá muito rápido na Cidade de Deus, na festa do filhinho de 1 ano do Beisola. E ele nos deu um abraço tão forte, tão admirado da gente estar lá, tia, tio. E eu disse, a gente já está indo. A Margarete falou, a gente só veio passar, deixar na lembrancinha e abraçar você. E ele disse, poxa, pensei que o pastor Fábio ia ficar até o final para fazer aquela oração poderosa. E ele disse, eu estou morando aqui nesse condomínio. Eu, minha esposa, meu filho. Estou trabalhando de entregador. Ele venceu todas as tentações que a cidade de Deus tinha para oferecer. Ele é um pai de família hoje que trabalha, sustenta a sua casa e paga seu aluguel. O evangelho chegou ali naquele lugar. Não, o evangelho não chegou por ele frequentar a igreja, por ele ter virado crente. O evangelho chegou porque aquele coração é um coração que foi alcançado por Jesus e que mudou a sua história. Pregar o evangelho a toda criatura não é transformar a pessoa em religioso, mas é fazer com que o reino de Deus seja capaz de mudar vidas. E quando a gente estava descendo a ladeira, saindo daquela festa, sobe um outro menino, e ele de longe vê a Margarete, e ele abre um sorriso, e abre os braços, e vem correndo, ele dá um abraço, tia. E quando ele saiu, Margarete, emocionada, disse, como é bom ver os frutos. Como esse menino me deu trabalho, ela disse, como ele me deu trabalho, como ele me deu trabalho. Mas a gente percebe, irmãos, que esta gente que muita gente chama de coisa ruim, pode ter a vida mudada se nós dedicarmos a ele o amor de Deus. Pregue o evangelho a toda criatura. Pregue o evangelho a toda criatura. Não importa quem seja, porque Deus pode mudar a história de quem quer que seja. E por último, o texto de Atos dos Apóstolos. Capítulo 1. O versículo 8 diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. A última coisa que eu quero dividir com você, irmãos, é que nós temos o poder do Espírito Santo. Porque quando a gente olha essa história, quando a gente olha a história desta gente, quando a gente olha a história desses meninos, quando a gente olha a história dessas pessoas que muitos chamam de coisa ruim, a gente se pergunta o que a gente pode fazer para mudar essa história. O que a gente pode fazer? E eu lembro que reunido com aquela comissão de retiro, naquele retiro, eu disse assim: vocês vão mandá-lo embora? Para onde vocês estão mandando este menino? Porque parece, como eu disse domingo passado, que muitas vezes para nós é mais importante manter a ordem do que lidar com gente complicada, do que insistir em amar quem parece que não merece e não faz por onde ser amado.
Quando a gente se pergunta o que nós podemos fazer para mudar essa história, quando a gente se pergunta se alguém que está lá na boca de fumo com um fuzil, com uma metralhadora, que se uma coisa ruim desse pode virar alguma coisa boa que preste. Perguntem ao Marinho, nosso diácono, você vai ouvir a história dele. Você sabia que o nosso irmão Marinho já foi dono de morro? Você sabia que esse diácono que te abraça ali na porta, que sorri para você, que traz água para o pastor e que é uma das figuras mais carismáticas desta comunidade, era alguém que um dia, como esta gente, estava em cima de um morro com uma arma atravessada em seus ombros? Mas sabe por que a história desta gente muda? Porque não é convencimento religioso, é poder do Espírito Santo de Deus. Quando nós pregamos o Evangelho, nós precisamos saber que os nossos lábios, as nossas palavras estão ungidas pelo poder do Espírito Santo. E é o poder do Espírito Santo que toca, e é o poder do Espírito Santo que transforma, é poder de Deus, aleluia. Ficai em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder, vocês vão receber poder do alto, e vocês serão minhas testemunhas. E a palavra testemunha aqui no texto grego é mártir. Vocês serão mártires em meu nome. Vocês vão dar a vida por mim. O poder do Espírito Santo vai capacitar vocês para isso. É poder de Deus. É poder de Deus. Não são as minhas palavras, não são as suas palavras, não é a minha sabedoria, não é a sua sabedoria, não são os nossos argumentos, é o poder do Espírito Santo de Deus. A missão não começa sem que você esteja cheio do poder do Espírito Santo de Deus. E sereis minhas testemunhas, e Jesus diz, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, e até os confins da terra. Sabe, irmão, Jerusalém e Judéia é fácil, porque a gente como a gente. Jerusalém e Judéia eram judeus como eles eram judeus. Era gente da mesma crença, da mesma cultura, dos mesmos hábitos, dos mesmos pensamentos, das mesmas tradições, dos mesmos princípios, dos mesmos valores. É mole pregar o Evangelho num ambiente tão harmônico assim, tão afeito aos nossos hábitos. Mas quando chega em Samaria, a coisa fica mais complicada. Porque Samaria era aquela gente com quem o judeu não fala. Samaria é aquela gente abominável. Samaria é aquela gente impura, profana, que se miscigenou. Samaria é aquela gente que se prostituiu. Samaria é aquela gente que se misturou com todo tipo de cultura pagã, com todo tipo de crença espúria. Samaria é aquela gente que a gente vira o rosto, aquela gente que a gente cospe no chão quando passa por nós, mas o Senhor diz, vocês vão pregar o Evangelho em Samaria. E vão pregar até os confins da terra. O Evangelho não é para Jerusalém e para a Judéia apenas. O Evangelho é para os lugares mais desconfortáveis onde a gente pode se sentir acolhido. Sabe aquelas pessoas mais desprezíveis? O Evangelho é para essa gente. Vocês receberão poder para pregar tanto em Jerusalém e na Judéia, como para pregar em Samaria e os confins da terra. Você tem uma palavra para alguém. Você tem uma palavra para essa pessoa. Você tem algo que pode mudar a vida de um menino e de uma menina. Você tem uma palavra que pode mudar a vida de um morador de rua. Você tem uma palavra que pode mudar a vida de um marginal. Você tem uma palavra que pode mudar a vida de um homem promíscuo, prostituído. Você tem uma palavra que pode mudar.
Eu nunca me esqueço um dia no carro com um amigo do trabalho, quando ele começa a confessar os seus podres para mim. E ele começa a dizer que tinha se envolvido com uma outra menina do trabalho e ele era casado. E eu disse para ele: por que você está me contando isso tudo? E ele disse: porque eu estou arrependido e eu não quero nunca mais fazer isso. E eu disse: mas por que você está falando comigo? E ele olhou e falou assim: você não é pastor? Mas a minha grande curiosidade era o que o moveu a se quebrantar do meu lado, sem nunca ter pisado numa igreja. E até hoje ele nunca pisou numa igreja. Mas rasgou o coração dizendo: eu estou arrependido e eu não quero mais viver assim. O que a sua vida tem que é capaz de tocar o coração dos pecadores ao ponto de que o reino de Deus chegue nesta casa e chegue nesta família? Ele não chegou na igreja, mas a igreja chegou na casa dele. Como Jesus chegou na casa de Zaqueu e disse: hoje veio salvação nesta casa. O evangelho, irmãos, é para os samaritanos. O evangelho é para os confins da terra. Pregue o evangelho porque você foi cheio do poder do Espírito Santo de Deus. E a sua vida pode mudar a vida de alguém. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.